E agora, pessoal, a gente vai criar mais dois testes para a gente ver se tem as próximas páginas ou a página anterior, se tem a próxima página ou a página anterior, para a gente ter essas ações de ir para frente ou voltar para trás. Então a gente vai criar aqui no nosso Paginator Test dois métodos de teste para isso. O primeiro dele vai ser um método de teste para ver o Previous Pages, então ele deve retornar a página anterior. Então a gente espera que nesse caso seja zero a página, o retorno do método Previous Pages chamado pelo Paginator. E também vamos criar o teste Next Page, e nesse caso a gente espera que seja 1, ou melhor, que seja 2, o retorno do Next Page do Paginator. Então, por que o 2? Porque a página atual é 1. Então, eu espero que seja 2 o Next Page e espero que seja 0 o Previous Pages. Então, para isso funcionar, a gente tem que vir no Paginator e definir esses métodos. Então, vamos lá definir eles. E esses métodos são bem simples, né, pessoal? Vamos definir primeiro o Previous Page, e basicamente ele vai retornar a página -1, que é a página anterior. Também vamos definir aqui o Next Page, que vai retornar o inteiro, que vai ser a página atual, né, o This Arrow Page, mais 1. Então aí a gente já tem os dois métodos para pegar a próxima página e pegar também a página anterior. Então vamos executar o teste e os testes passam. Agora a gente tem 3 testes passando corretamente. Deixa eu salvar e executar novamente, que não eram 3, né? Na verdade são mais. Agora são 5 testes passando. Tinha faltado só salvar. Então agora já tenho o Next e o Previous Pages. Eu também preciso saber aqui se eu tenho páginas anteriores ou páginas posteriores à atual. Então, para isso, a gente vai precisar de um método que retorna um booleano se tem ou não essa página, para a gente desabilitar esses botões quando ele estiver na página 1, desabilitar o botão anterior, porque não tem para onde voltar, e quando estiver na página 10, nesse caso, desabilitar o botão Next. Então, vamos lá fazer isso. Então, vamos aqui no Paginator Test e definir dois métodos de teste para isso. Então, o primeiro vai testar se tem uma página anterior, né, chamado test has previous page. E aí, basicamente, ele vai fazer um assert falso. Nesse caso, que a gente começa com a página 1, se eu perguntar se tem uma página anterior. Mas também eu preciso definir um paginator novo, porque caso eu tenha uma página anterior, ele deve retornar true. Então, se eu passar um paginator para a paginação da segunda página, ele deve retornar true quando eu perguntar se tem uma página anterior. Então vamos definir aqui o próximo método de teste, que é o public function test has next page. E esse método ele vai testar primeiramente com o assert true para verificar se eu tenho uma próxima página no paginador. Como a nossa página default é 1, ele deve ter uma próxima página. E a gente vai criar um novo paginador com a última página. Como a gente vai ter só 2 páginas, né? Então, vou já definir ela com a página 2. E aí, o assert true, ele deve ser falso, porque não tem uma próxima página. Então, has next page deve retornar falso. E assim, a gente tem os nossos dois testes. E aí, a gente pode ir lá no nosso objeto Paginator e definir esses dois métodos que a gente precisa para a nossa paginação. E aqui eu vou definir o primeiro deles, né, o public function has previous pages. Ele retorna um booleano, né? E basicamente eu vou fazer o retorno para ver se a previous pages, né, ela é maior ou igual a 1. Se ela é maior ou igual a 1, quer dizer que tem. E vamos fazer aqui um método hasNextPage, que também vai retornar aqui o resultado de uma expressão booleana, onde pergunta se o next page é menor ou igual ao número total de páginas. Se for igual, ele retorna verdadeiro. E aí vamos salvar. E agora a gente vai ter 7 testes no nosso Paginator Test e vamos ver se eles passam. Então a gente tem agora 7 testes passando. E o próximo teste que a gente vai fazer, pessoal,
é um método para saber se você está na página correta, para destacar aqui a página corrente, né? No caso aqui é o 2, a página 2, para me definir a classe correta aqui para a nossa navegação de paginação, caso ela seja correta. Então ela vai vir do nosso paginator. Então eu vou para o paginator test e vou definir aqui um método para ver se é a página correta. Então vai ser chamar test isPage. Aí o que vai acontecer nesse teste? Eu vou fazer um assert true para ver se a página correta do paginator é 1. E um assert falso, no caso, se eu passar um valor diferente de 1, porque a nossa página inicial é a 1. Então esse é o nosso teste para ver se eu estou na página correta, né? Para ver se isPage é correta. Aí na construção da página eu vou ter acesso aqui a qual página correta e posso destacar aqui a navegação correta através desse método. E agora no paginator vamos definir esse método. Então aqui a gente vai definir aqui o método public function isPage, que vai receber um int que é a página, e basicamente eu vou retornar o resultado da expressão booleana. Page é igual a page, né? O this arrow page é igual ao parâmetro page. Se for igual, você está na página correta. Então vamos salvar novamente. E agora a gente deve ter 8 testes, e os 8 testes passam porque a gente tem os métodos corretos. Então aqui o próximo teste, pessoal, é para verificar se, se o paginator retorna essa informação. No caso aqui, mostrando 11, do 11 ao 20, do registro 11 ao 20 de 100 registros, né? Então a gente vai fazer um teste para isso, para ver se ele retorna. Então vou definir aqui um método de teste chamado public function test entriesInfo, normalmente é informações das entradas da paginação que é chamado. Definir uma variável local entriesInfos, mostrando do registro 1 ao 5 de 10, que é o nosso valor inicial. E eu vou fazer um assert equals desse entriesInfo definido e chamar o entriesInfo do paginator para verificar se é igual ao que a gente espera para colocar na página. Então esse é o nosso teste. Agora a gente vai no paginator e vai definir o método que retorna essa informação de paginação. E para fazer esse método, pessoal, a gente vai precisar pegar as informações aqui vamos fazer no console para a gente entender bem. Novamente, né, o db. A gente executar aqui com o offset, né? Ele vai estar mostrando aqui do 30, então eu vou precisar pegar o offset mais 1, né, que seria do 31 até o 40, né? E seria até quando? Até o número de registros por página menos 1. Então aí a gente tem as informações. Então eu vou precisar do offset para fazer essa conta, né? Para a gente saber da onde está sendo mostrado, né? Se a gente pegar aqui o offset início de 10, que nem está aqui, né? Ele vai mostrar o 11º, né, registro até o 20º registro. Então, do 11 até o 20. Então, eu vou precisar mostrar aqui que é a partir do offset, né, que seria, no caso aqui, 10, até o próprio offset mais o total de páginas carregadas, né, o total de páginas que a gente tem. Então, eu vou precisar fazer essa conta para ter essa informação aqui, ó, do 10 até o 20, né? Que então seriam 10 mais os 10 registros 20. Se fosse do 20 até o 30, né? Seria do 20 até os 10 registros da página que a gente tem aqui. Então, vamos definir esse método, mas a gente vai conseguir implementar todo ele. Então, eu vou definir aqui o public function entriesInfo e ele vai retornar uma string, né? Que a gente precisa dessa string para mostrar lá no browser, né, na página. A gente vai pegar o começo, vai ser o offset mais 1. Então, no caso, se for 20, vai começar do 21. Se for 10, vai começar do 11. E daí a gente vai pegar o começo mais o total de registro de página menos 1. Porque se for no 10, eu tenho que mostrar que é o 11 até o 20. Então, por isso que é mais 1. Mais 1 e depois o menos 1 do total de registro de página. Aí eu vou retornar mostrando
o total visualized begin, né, que seria o offset mais 1. Então, exemplo, offset 10 mais um 11. Do total visualized end da página, né, que é o começo, mais o total de registros por páginas, que seria, no caso ali, 10 no nosso exemplo, né? Então, seria 11 mais 10 dá 21, só que só vai até o 20, né? Então, eu tenho que diminuir 1, porque o 21 é da próxima página. Então, eu diminuo 1 para fazer essa apresentação. Só que aqui, pessoal, a gente não tem todas essas informações. A gente não tem o offset, no caso, e não tem o total of registers per page. A gente vai ter isso quando a gente fizer a nossa consulta para pegar os registros. Mas eu já posso aqui definir as variáveis para isso. Então, vou definir uma variável int para o total de registros por página, para a gente poder ter ela. E também vou definir uma variável int do offset, que a gente vai utilizar na nossa aplicação. E aí a gente vai ter que fazer esses cálculos do offset, pessoal, e do registro, do total de registros da página, a gente só vai conseguir fazer quando a gente carregar realmente toda a paginação. E para fazer esse carregamento da paginação, a gente vai definir aqui um método privado que vai fazer o carregamento de todos os registros. Então, para isso, a gente também vai ter uma variável que é do tipo array. E essa variável ela vai ser uma variável de registros. Então, vou chamar de registers. Como ela vai ser genérica para qualquer tipo de modelo, para paginar qualquer tipo de modelo, eu vou deixar ela register. Aí o que acontece? Aqui a gente vai precisar popular esse register com as entradas. Então a gente vai ter também um método aqui que retorna todos os registros, né? E a gente pode até fazer o teste dele também. Então vou ter um método aqui public function registers para ter todos os registros, né, da nossa da nossa consulta, né? Então vou retornar aqui o this-registers. E o nosso registro ele vai retornar uma array também, né? Eu vou definir já o teste para ele. Então aqui a gente vai definir um teste que vai testar o total de registros. Então testes register return all registers. Então aqui a gente vai fazer um assert, vamos fazer simples por enquanto, um assert count, para ver se o total de registros ele vai ser igual ao total de registros que deve ter na página. Aqui no caso é 10 registros. Então vamos salvar, aqui a gente pode salvar, a gente pode executar, né, esse teste e vamos ver que vai ter duas falhas, né. No caso aqui ele mostrou uma falha, né, cert that 0 matches com 10, né. O 0 não, eu esperava 10 e veio 0 no register retorno all, que não passou e teve uma falha no teste, né, e teve um erro. Vamos ver aqui o erro. O paginator offset must not be accessed before initialization. Ou seja, ele não está acessível antes da inicialização, por isso que deu esse erro. Então poderia deixar aqui como 0 também, para deixar ele já inicializado. Daí a gente vai rodar. Agora a gente vai ter as duas falhas, né, do nosso teste. Então a gente tem que definir um método que realmente vai lá no banco de dados agora para fazer a consulta com o offset e também com o limit para a gente definir esses dados dos registros e também os dados do offset, né, que a gente precisa e do total de registros por página. Então vamos lá, aqui eu vou definir um método privado chamado load registers e ele não vai retornar nada, vai ser void. Eu vou definir aqui os registros como vazio, né? Vou deixar ele vazio porque ele vai ser no populado. E aí vamos definir o offset. O offset, pessoal, aqui é o per page vezes a página menos 1. Então, por que essa conta? Ó, vamos pensar no caso aqui do exemplo de teste. A gente tem duas páginas, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais. A gente tem 11 registros e vai ter 3 páginas. Então, imagina que a gente tem 11 registros
e a gente vai paginar de 5 em 5. Então, quantas páginas a gente precisa? 3, né? 5 na primeira, 5 na segunda e mais uma página para mostrar um registro. Então, o offset inicialmente tem que ser 0, na segunda tem que ser 5 e na terceira página tem que ser 10. Então, o que a gente vai fazer aqui? No primeiro, o per page vai ser 5, que é 5 por página, vezes a página, que é 1, a primeira página, menos 1. Então, aqui o que vai acontecer? Vai ser 0, porque 5 vezes 1 menos 1 é 0. Então, aqui vai dar 0. Por isso que a gente tem até os parênteses aqui para fazer a conta correta. No segundo caso, o per page mantém 5. A nossa página agora é 2. Então, 2 menos 1, 1. 5 vezes 1 é 1. Então, a segunda página deve iniciar no registro 5. E na terceira página, a gente vai ser 3 menos 1, 2. 5 vezes 2, 10. Então, a terceira página deve ser iniciar a partir do 11º registro. Então, o offset é o 10. Então, e assim funciona o nosso offset. A gente tem as informações corretas para o offset. E posteriormente a gente define a SQL. Só que para pegar a SQL a gente recebe uma array de atributos e precisa colocar ela dentro da SQL. Então o que a gente vai fazer? Definir aqui os atributos, uma variável local, que vai ser o implode do thesAttributes, usando a vírgula e o espaço, para a gente ter a SQL correta, né? Se eu vim com o title ID, title, vírgula, espaço, ID. E aí a gente vai fazer o SQL com select ID, o ID é fixo para todos, então vou deixar, e os atributos que ele passar, from this table, limit, limit, que é o parâmetro que a gente está definindo na nossa SQL, e offset, offset, que é o offset. Então, assim a gente tem a nossa consulta, né? O nosso limit, na verdade, é o per page, e o nosso offset é o que a gente calculou aqui, da onde que deve começar a paginação. Então, vamos lá para fazer o restante. Então, vamos agora fazer a conexão com o banco e executar esse SQL. Então, a gente vai definir aqui o database, né? Pegando o get database con. Vamos fazer aqui o prepare da SQL, através do PDO prepare. E aí temos que fazer os bind, né? O bind do limit, passando desse per page, que é o nosso limit. E aqui é interessante que a gente tem que converter, dizer que o parâmetro é um int necessariamente, para o bind dar certo. Então, a gente vai usar o bind value, não o bind parâmetro. E o mesmo para o offset, a gente tem que confirmar que esse parâmetro é um int para dar certo, senão ele não dá certo. Aí a gente executa a SQL, o statement, né, do prepare, e faz o fetch como uma resposta de número, né, não uma de uma array associativa. E a gente pode definir o total de registros por páginas, acessando o row count, que é o número de registros afetados com essa consulta. Então, vamos fazer o import aqui do PDO, para evitar esse erro. E aqui, interessante, pessoal, que nos nossos fetches anteriores a gente usava array associativa, e aqui a gente vai precisar fazer uns fetch como vindo uma array normal, não associativa. E por que a gente precisa dessa array não associativa? Vamos entender aqui o porquê. Porque aqui, pessoal, a gente vai fazer um for each pela resposta, né, para pegar todas as linhas de resposta do banco, e aí a gente vai atribuir a array de registros uma nova classe daquela que foi passado o parâmetro, e passando ali asterisco, passando ponto row, que ele vai converter todos os valores da array como parâmetro da classe para nós. E aí a gente tem todos os registros na nossa array de registros, né? Então aqui é a maneira automática de fazer, eu não preciso passar array associativa, como que ela vai ser uma classe genérica, eu posso chamar instanciar o class, que está definindo essa variável, e passar o row como cada elemento da array como um argumento do construtor da classe que a gente está definindo. Então vamos ver se isso funciona, mas antes eu preciso chamar aqui o load registers, aqui logo após ao this load totals. Então aqui vai ser load registers, e vamos executar o nosso teste para ver o que acontece. Então aqui a gente vai rodar o teste do Paginator e deu uma série de erros. Por que ele deu uma série de erros, né? Todos os testes falaram, porque esse cara falhou, dizendo aqui que o inteiro aqui
O ID must be a int, porém uma string foi enviada. Então, se a gente até pode visualizar aqui, né, o que é uma row para nós, então, pelo DD que a gente criou, né, a gente vai executar uma vez e ver que a row veio o ID 1 e no índice 0, 1 e na string, no índice 1 a string, que é o título do problem. Só que o nosso problem, se a gente olhar lá na app, models problem, o nosso construtor ele está invertido aqui. Então a gente vai passar primeiro, definir primeiro o ID e depois o title. Então vamos ver se só isso resolve. Vamos comentar aqui. Vou rodar novamente. E mesmo assim não falhou. Tem um teste que falhou aqui. Fail assert that 5 matches com expected size 10, né? Então o que acontece aqui que falhou? Vou tirar já o DD daqui, que na verdade aqui é uma falha da minha escrita de testes, né? Então aqui o total de registros, perceba aqui na linha 84, né? No paginator, eu esperava 10 registros, mas é 5. Por que é 5? A gente tem um total de 10, mas a gente paginou de 5 em 5, então ele deve retornar 5 registros para esse paginador, né? Porque a gente está pegando a página 1. E aí a gente tem agora todos os testes passando. E aqui, pessoal, a gente tem o suficiente para o nosso paginador funcionar. Agora a gente precisa fazer ele funcionar nas outras classes.